Olá, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Manual da Advocacia Criminal. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Gabi Bertozzi. É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós falaremos sobre um tema bastante polêmico. A maioria dos advogados possui uma enorme dificuldade neste tema. Boa noite, Rafaela. Então, como eu ia dizendo, é um prazer estar aqui e vamos falar sobre a precificação dos honorários na advocacia criminal. Deixa eu virar o celular para mostrar a vocês quem eu sou. Boa noite. Quem não me conhece ainda, eu sou Roberta Andriane Renault, sou advogada, criminalista, atuo na advocacia criminal há aproximadamente 20 anos e também eu criei recentemente uma fanpage no Facebook chamada de Manual da Advocacia Criminal. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é de tratar temas diários. Rafaela Batista está compartilhando. Muito obrigada, querida. Então, é de tratar sobre temas diários voltados para a prática da advocacia criminal, voltados para a discussão de temas relacionados ao direito penal, ao direito processual penal. Então, essa fanpage ela serve para isso. E às segundas-feiras, todos sabem que é a programação do Periscope, onde eu trato também sobre temas polêmicos. Rafaela Macrin, isso mesmo, Rafaela. Boa noite, Leandro Martins. Então, além da página no Facebook, eu tenho um blog que também foi inaugurado recentemente. Neste blog, eu vou passar um pouquinho da minha experiência como advogada. A minha intenção é de narrar alguns fatos que aconteceram durante esses quase 20 anos de advocacia, trazendo experiências para vocês, trazendo dicas. O meu intuito é de fazer com que vocês tornem a advocacia, o exercício da advocacia mais fácil. Entendeu? Principalmente para quem quer ingressar, para quem está um pouco perdido, para quem não tem muita experiência na área. Mas então, vamos conversar agora sobre o nosso tema de hoje, que é a questão dos honorários advocatícios, né? A primeira coisa que eu gostaria de fazer é sempre indicar, como eu sempre faço nos periscopes, é a indicação de um livro que eu considero muito importante e quem quiser se aprofundar nesse tema pode ler esse livro que estará muito bem assessorado. Então, o livro de hoje é Honorários Advocatícios, Diretrizes e Estratégias na Formação de Preços para Consultivo e Contencioso. Esse livro é da doutora Beatriz Macnick e é espetacular. É lógico que hoje nós vamos falar da questão dos honorários na advocacia criminal, mas esse livro aqui, ele serve para qualquer área da advocacia, tá? Então eu sugiro, indico esse livro porque realmente é muito bom. Então, é óbvio que eu não vou conseguir exaurir o tema de precificação de honorários, porque é um periscope, né? Então, eu escolhi alguns pontos que eu vou trabalhar com vocês e o primeiro ponto são os principais erros que os advogados enfrentam, que cometem ao precificar os honorários. Depois eu vou dar algumas dicas de como vocês vão fazer para precificar os honorários. E por fim, existem fórmulas. Deixa eu ler, Geraldo. Ah, que bom, Geraldo, que o senhor conseguiu entrar, seja muito bem-vindo. Que bom que conseguiu. O seu Geraldo estava com uma dificuldade de entrar no Periscope, porque é um aplicativo novo, né, para as pessoas, então nem todo mundo está acostumado. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, deixa eu continuar. Nessa questão, eu vou falar dos principais obstáculos, os erros que os advogados cometem, dar dicas para vocês poderem precificar os honorários com segurança. E o terceiro item é muito claro, eu vou criar
na verdade, narrar para vocês algumas fórmulas de precificação de honorários. E essas fórmulas, quem me ajudou a chegar a essas fórmulas foi a doutora Beatriz Maquinic. Só que eu vou falar de uma forma bastante abrangente. Eu não vou colocar cada uma dessas fórmulas, porque não tem, o aplicativo não disponibiliza isso, né? Posteriormente, se vocês se interessarem, na quinta-feira, que é o quadro Aprendendo Direito na minha fanpage do Facebook, eu posso colocar em slides essas fórmulas, ok? Mas então vamos começar. Deixa eu ver quem entrou aqui. John entrou. Boa noite, John. Eu fiz aqui um roteiro para vocês e, como eu falei, a precificação dos honorários é uma questão... Adorei a biblioteca. Oi, Lucas, boa noite. Essa biblioteca está meio bagunçada, tá? Porque é do meu espaço aqui de casa. Eu tenho um home office e os livros que você está lendo, está vendo, são livros que eu tenho muito carinho e costumo trazer para casa para estudar, tá bom? Gente, quem tiver dúvida sobre a palestra que eu vou fazer agora, pode deixar as perguntas registradas no Periscope, não tem problema nenhum. Eu só não vou poder responder cada uma dessas perguntas nesse exato momento, porque senão vai cortar o meu raciocínio. Mas logo depois da transmissão eu vou assistir com calma e todas as dúvidas eu responderei num futuro Periscope, ok? Então vamos lá. Vamos falar então sobre a questão da precificação. Eu já disse que é uma grande dificuldade dos advogados nesta questão da precificação, seja de qualquer área. E eu vejo alguns erros que são muito comuns, principalmente quando as pessoas são advogados iniciantes, que estão ingressando na advocacia criminal ou em qualquer outro ramo da advocacia. Eles se dão assim, vão abrir um escritório e dão de cara com a concorrência. Diversos escritórios que foram constituídos por advogados renomados no mercado, que cobram honorários advocatícios altíssimos, e ali, o que aquele advogado que acabou de entrar, como ele se sente? Um peixinho diante de um tubarão, né? Então, qual é o primeiro erro que eu vejo os advogados cometerem? Eles fixam um preço muito abaixo do que é o valor justo, do que é o valor correto. E aí, o que acontece? Eles acham que precificando, colocando esse preço abaixo do que é o valor justo, eles vão conseguir novos clientes, vão se destacar no mercado e aí até o momento em que eles conquistarem uma carteira de clientes e mostrarem o trabalho deles, e aí sim vão cobrar honorários mais caros, mais altos. Lê do engano, né? E aí eu sempre falo o seguinte: se você se importa com um serviço, você quer adquirir um serviço que você considera de fundamental importância, e você vê duas pessoas oferecendo esse serviço, uma com valor altíssimo e a outra com valor muito baixo, você não vai desconfiar daquele valor muito baixo? Se aquele serviço é relevante para você, você vai ficar na dúvida. Você vai achar, tem alguma coisa por trás disso. Então, quando você abaixa o preço de uma forma cristalina, de uma forma muito grande, isso vai fazer com que o seu cliente, o seu futuro cliente, fique desconfiado. Será que esse advogado é bom mesmo? Ou ele está querendo pegar de qualquer maneira qualquer cliente? Eu ficaria, principalmente num serviço advocatício, onde a pessoa, na causa criminal, então você está lidando muitas vezes com a liberdade de alguém, né? Então, a preocupação daquela pessoa em escolher um advogado que esteja capacitado e que seja competente, ela é muito grande. Então, se o advogado pede honorários muito baixos, com certeza ela vai desconfiar. E mais que isso, esse erro é um erro que eu considero gravíssimo. Por quê? Porque vamos pensar da seguinte forma: suponhamos que você conseguiu um cliente, ele quer que você faça o júri, vá para o tribunal do júri. Aí o advogado que é criminalista, que acabou de ingressar, fica apaixonado, né? Eu vou querer pegar esse cliente, com certeza eu vou querer defendê-lo. E aí cobra um valor de R$5.000. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Bom,
Só que esse processo é um processo onde o escritório do advogado é no Rio de Janeiro e o processo é em Macaé. Então, veja bem, o advogado vai ter que ir para Macaé várias vezes, seja para despachar com o juiz, seja para participar da audiência de instrução e julgamento, que pode ser adiada, que pode ser desmembrada, seja para participar do julgamento do júri. E muitas vezes, nessas audiências, elas acabam tarde. E aí ele acaba tendo que dormir em Macaé. Por quê? Porque para voltar para o Rio de Janeiro, às vezes é cansativo. Então ele vai ter custos também de hospedagem, de alimentação. Se ele for de carro, ele vai gastar gasolina. Se ele for de ônibus ou avião, vai gastar com passagem. Então, será que os R$5.000 que ele cobrou naquele exato momento servirão para ele poder trabalhar no processo inteiro? Um processo de júri a gente sabe que dura um bom tempo. Então não vale a pena, não recompensa. O que ele vai acabar fazendo? Se ele cobra R$5.000, ele vai acabar trabalhando, pagando para trabalhar. Ele não vai ter nem o reembolso das despesas que ele teve. Então, esse primeiro erro, ele é grave. Não fixe honorários muito abaixo do mercado, na tentativa de vencer a concorrência, de vencer os grandes advogados, aqueles que são renomados, tá bom? Erro grave, e aí eu não estou falando por mim, eu estou falando pelos meus próprios clientes. Vários clientes, deixa eu ver aqui, o segredo é financiar um carro importado e um terno. Tá bom. Então, eu vou falar agora de um erro que os clientes, eles costumam se queixar para os advogados, tá? E eu já ouvi várias vezes de outros colegas que fizeram com eles. O seguinte, o advogado, ele cobra um valor no início e aí, no decorrer do processo, ele vai cobrando outros valores. Ou seja, ele não coloca claramente para o seu cliente todos os gastos que aquele cliente terá para que o advogado possa acompanhar o processo. Então, isso afeta a relação de confiança com o advogado. Parece para o cliente que o advogado está querendo a todo custo ganhar alguma coisa a mais. Não parece justo, não parece que é um trabalho bem feito, dedicado e que foi proporcional ao esforço do advogado. Então você perde a confiança. E digo mais, um cliente insatisfeito, ele vai fazer propaganda contra você. A propaganda de boca a boca, apesar do nosso marketing, das várias técnicas de marketing digital que nós sabemos que existem, a propaganda de boca a boca ainda é muito importante. Então, se você quebra uma relação de confiança com o cliente, você está muito ferrado, entendeu? Com relação a outros clientes também. Você pode perder muitos clientes, né? E principalmente quando o cliente está preso, porque um cliente preso, ele é um cartão de visitas. Ele está numa cela com outros presos. Se ele estiver satisfeito com o seu trabalho, se ele souber que você é um advogado que cobrou os honorários, às vezes são honorários até caros para ele, mas você foi correto, você apresentou o preço desde o início, você não o enganou, você não aumentou. Se você agir corretamente com o teu cliente e mostrar competência, ele vai fazer a propaganda no presídio para outras pessoas que precisam. Isso é certo. Outro erro cometido pelo advogado, fazer um contrato verbal de honorários. Aí parece brincadeira, né? Mas existe. Ainda há quem faça isso. Então procura o cliente e fala assim, olha, eu confio muito em você. Então vamos fechar aqui um contrato, o senhor me paga R$2.000 por mês e aí eu vou acompanhar o seu processo. Mas fez um contrato verbal, sem testemunha, sem cláusula, sem condições de pagamento, ou então especificou verbalmente e fica no desenvolver do processo, a gente vai conversando sobre isso. Furada. É um furo muito grande. Eu mesma, no início da advocacia, eu sempre fui muito apaixonada pelo direito penal, pelo processo penal, sou apaixonada pela instituição do Tribunal do Júri, então o meu coração bate forte, sempre bateu. E quando eu estava no início da advocacia, né, eu tive alguns clientes que me deram calote. Justamente se aproveitaram da minha situação,
do meu encantamento pelo direito e da minha inexperiência, porque eu fixei honorários verbais, eu não queria nem pensar em fazer o contrato. A minha expectativa de atuar numa causa criminal era tão grande que eu não estava pensando no retorno financeiro. E então isso vai trazer sérios problemas para você. Não só com relação ao recebimento dos seus honorários, como com relação, pode ser que o cliente entenda de uma forma diferente do que você combinou com ele verbalmente, e aí fica difícil você provar que o que você falou que era o correto e não o que ele pensou. Então faça um contrato de honorários. A pessoa pode ter sido presa em flagrante, pode estar numa situação desesperada, mas você, como bom advogado e como bom administrador, porque todo advogado é administrador e ele tem que ter uma organização no escritório dele. Então você vai ter modelos de contrato de honorários. Surgiu aquela causa de emergência, você vai lá no seu arquivo de modelos, você vai pegar aquele modelo que se encaixa na situação daquele cliente, vai adaptar um pouco mais e vai levar até o cliente para ele assinar, ok? Então, esse é o terceiro erro. E um outro erro que é também grave. E aí, gente, não é só para os advogados iniciantes, não. Eu já me deparei com esse erro em escritórios renomados de advocacia. Pessoas que já trabalham há muito tempo na advocacia criminal e até civil. E qual é o erro? A pessoa cobra, o advogado cobra o valor dos honorários de acordo com as condições financeiras do cliente. Em resumo, se o cliente desfruta de uma situação financeira favorável, ainda que a prestação do serviço seja mínima, seja uma coisa mais fácil, ele vai cobrar um valor altíssimo. Se o cliente for uma pessoa que está com alguma dificuldade financeira, aí ele cobra um valor muito reduzido. Às vezes até mais reduzido do que o da tabela da OAB. Vocês sabem, né, que no site da OAB existe uma tabela de honorários e essa tabela, na verdade, é uma tentativa de garantir ao advogado o recebimento mínimo de um valor de honorários. Então, ali tem vários serviços que o advogado presta em várias áreas e, de acordo com esses serviços, tem ali os honorários correspondentes. Então, às vezes, o advogado diminui ainda esse valor mínimo da tabela da OAB para ter aquele cliente, porque o cliente não está numa situação financeira boa. Só que existe o nosso Código de Ética da OAB, e no artigo 41, eu vou ler esse artigo para vocês, que eu quero que vocês não se esqueçam disso. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários, salvo motivo plenamente justificável. Então, vocês estão violando o Código de Ética. Além de estarem se sabotando, né? Porque imagina se o cliente pobre se encontra com um cliente que está mais financeiramente favorecido. E aí é o mesmo serviço. Um diz que cobrou 50 mil reais e para o outro 5 mil. Será que o advogado, como que ele ficaria nessa situação? Será que esses clientes entenderiam isso de uma boa forma? É óbvio que não. Então você não tem que fixar os honorários de acordo com a renda, com os rendimentos do seu cliente. Existe uma série de fatores que você tem que levar em consideração para fixar esses honorários. E vamos a esses fatores. A primeira coisa que vocês devem ter em mente é que receita não é lucro. O fato de entrar dinheiro no escritório não significa que você está lucrando. Veja bem, para você prestar um serviço qualquer de advocatício, você teve inúmeras despesas, inúmeros gastos. Vamos no exemplo do acompanhamento lá do processo de Tribunal do Júri em Macaé. Todas as idas do advogado até o Fórum de Macaé, passagens, alimentação, hospedagem, cópias do processo, o tempo que é o nosso melhor, o nosso maior bem depois da liberdade é o nosso tempo.
né? O nosso tempo, não só da viagem, que são 4 horas de viagem, como também esperando as audiências. Isso tudo são gastos, são custos para o advogado, são custos para o escritório de advocacia. E às vezes não é só um advogado que atua no processo, são vários, tem estagiários. Então você tem que abrir o escritório, você usa material, usa impressora, então precisa da luz, é papel, isso tudo tem que ser contabilizado. E aí eu digo uma coisa, não importa que o escritório seja de pequeno, médio ou grande porte. Qualquer escritório de advocacia hoje, para sobreviver no nosso atual mercado, tem que ter um controle rigoroso, não só dos seus gastos, como da sua receita. Isso é fundamental. Então, quando você entra o valor de honorários, uma receita qualquer, né, de um serviço que você prestou, você tem que levar em consideração todos os gastos que você obteve. Aí você vai reduzir o valor da receita pelos gastos, pelos custos que você teve. E aí sim você vai chegar à conclusão se houve um lucro, se sobrar algum dinheiro, houve lucro. Se ficar igual, né, não sobrou nada, houve um ponto de equilíbrio, ou seja, a receita é igual, né, aos custos. Não teve lucro, mas eu não tive lucro, mas também não tive prejuízo. Então, isso é muito importante vocês considerarem, tá? Então, tenham um controle muito firme com as finanças do escritório. Outra questão também que é fundamental: a pessoa está ingressando na advocacia e aí ela pensa no melhor escritório que ela pode montar. Ah, eu vou fazer um escritório luxuoso, vou pensar num ponto que seja maravilhoso, vou comprar a sala, ou vou pagar o aluguel, mas vou investir para que aquele escritório ele seja maravilhoso, o mais luxuoso possível. O meu objetivo é impressionar. Erro grave. O advogado, antes de abrir o escritório, antes de pensar no espaço que ele vai montar, ele tem que saber qual é o público-alvo dele. Porque às vezes o público-alvo dele não está disposto a pagar honorários que comportem um escritório dessa monta, desse calibre, um escritório luxuoso. Por quê? Todos os gastos que você empregou para montar o escritório, eles têm que ser reembolsados através dos honorários. Então não dá para você montar um escritório grande e não pensar nisso nos honorários. Então veja bem, se você trabalha com presos, você é advogado criminal na vara de execuções penais, o teu público-alvo são pessoas que estão presas. Então você vai passar mais tempo visitando os seus presos, os seus clientes nos presídios, você vai passar mais tempo, quem trabalha na vara de execuções penais, quem trabalha nessa área sabe bem, você vai passar mais tempo despachando com juízes e vai usar o seu escritório mais para elaboração de peças e de vez em quando o atendimento da família do preso. Então, para que você vai montar um escritório inicialmente luxuoso se o teu cliente não vai chegar nesse escritório, né? Para que isso? Não há necessidade. Da mesma forma, aquele advogado que tem poucos processos, que está começando agora e o público-alvo dele são pessoas físicas. Então, ele advogando para essas pessoas, e olha, hoje em dia existe uma grande resistência da vinda de pessoas, dos clientes, pessoas físicas, para o centro do Rio. Geralmente é onde os escritórios ficam concentrados, no centro do estado, né? Ou do Rio, ou de São Paulo, do estado que você estiver. Então, o cliente, ele não gosta de ir ao escritório, em razão do trânsito, do desconforto, do calor. Então, se você tem poucos processos, por que não fazer diferente? Visitar esses clientes. Vá até a casa deles, faça uma reunião lá, monte um escritório menor, né?
Por enquanto, quando você está começando, que eu estou falando, né? Depois que você tiver aí os seus rendimentos, que você tiver montado, conseguido reunir um capital para investir, aí você pode melhorar no escritório. Mas eu acho que a sua preocupação inicial não é no luxo e nem numa estrutura formidável para o escritório. Tudo depende do público-alvo. Agora, vamos supor que você trabalhe para pessoa jurídica. A gente sabe que as pessoas jurídicas, as empresas, muitas delas, para que você pegue uma carteira de clientes, ela faz uma série de exigências. E uma dessas exigências é um espaço bom, amplo, onde você possa fazer reuniões, onde você possa receber os donos das empresas ou os prepostos, gerentes. Aí você tem que se preocupar com a estrutura. Então não vá ingressando na advocacia já pensando em comprar o melhor espaço. Não é assim. Você tem que ver, estudar, fazer um plano de ação. Sempre um plano de ação. E com base no teu público-alvo, no serviço que você quer prestar. Entenderam? Bom, eu sempre falo muito, mas vamos lá para o próximo ponto que é importante também. Veja bem, é óbvio que eu já falei aqui que você não vai fixar um valor de honorários muito abaixo do mercado, né? Porque senão você vai ter prejuízo. Você nunca vai conseguir reembolsar, né, aqueles custos, aqueles gastos que você teve, tanto para montar o escritório como para prestar aquela atividade propriamente dita. Mas, por outro lado, você também tem que ser consciente. Você tem que ter noção do seu escritório. Qual é o posicionamento que o seu escritório tem no mercado? E tem que ser muito sincero. Então você está numa fase em que você acabou de ingressar na advocacia, você tem uma carteira de clientes, mas ainda não tem a sua marca sedimentada, você ainda não tem um nome, não tem visibilidade, está conquistando isso. Então é óbvio que você vai fixar o valor dos honorários com bom senso. Você não vai fazer muito abaixo, mas também não vai fixar igual um advogado que já está no mercado há 40 anos. Né? É óbvio que não, porque senão é uma concorrência desleal, você perde. Né? Então você, quando fixar, você pensa nessa questão do teu posicionamento no mercado e também numa forma que você não tenha prejuízo. Ok? Esse é um outro ponto também importante. Deixa eu ver quem está falando. Geraldo. Que bom que você está gostando, Geraldo. Vamos falar de um outro ponto. A relação com o cliente. Gente, transparência. O cliente é o seu tesouro. É graças a ele que você sobrevive no mercado. E a área criminal é uma área muito peculiar. Porque eu digo a vocês, se você faz um bom serviço, você consegue atrair outros e muitos outros clientes. Então, quando você for fixar os honorários, você não tem que falar, é 10 mil reais, são 10 mil reais. Não é assim que a gente consegue conquistar um cliente. A gente tem que explicar por que a gente chegou àqueles 10 mil. Se for um processo de júri, a maioria dos clientes são leigos. Eles não conhecem o direito penal, não conhecem as fases procedimentais, não sabem que o tribunal do júri é dividido em 2 fases, não sabem todo o trabalho que você vai ter que desenvolver até chegar ao julgamento. Então, é no momento da precificação dos honorários, é no momento do contrato de honorários que você vai explicar esse passo a passo para o cliente. Você vai mostrar que o que você está cobrando é um valor justo, é um valor proporcional à sua atuação. E, ao mesmo tempo, você está sendo ético, você está sendo correto e você está mostrando competência. Então, você só tem a ganhar quando você é claro na definição dos honorários. Nunca faça o que muitos advogados fazem. Vou cobrar um preço agora, depois, se eu ver que a coisa está ficando difícil e aquele processo está durando muito mais do que eu imaginava,
não está dando certo, aquele valor que eu cobrei é muito pouco, eu estou arrependido. Então eu vou lá, procuro o meu cliente e falo, olha, infelizmente eu não esperava que eu ia ter todo esse trabalho com o seu processo, então eu vou ter que cobrar mais. Como vocês acham que o cliente se sente nessa situação? A gente sabe que os advogados, eles gozam de uma péssima reputação. Graças a Deus, e eu conheço vários advogados renomados, outros não tão renomados, mas que são competentes, são dedicados, são éticos. Mas os advogados que não são e que cometem esses abusos, a gente acaba ganhando a fama em razão desses maus profissionais. Então, por favor, sejam cristalinos. Coloquem no contrato de honorários o valor, a forma de pagamento, coloquem que as despesas, quais as despesas que o cliente vai arcar, entendeu? Coloquem o que vai acontecer caso haja atraso das parcelas. Isso é importante também. Vocês têm que mostrar que o preço é único. Então, eu estou cobrando R$10.000. Esses R$10.000, a regra era para que o cliente pagasse de uma vez só, à vista. Mas, em consideração ao cliente e ciente da crise econômica, né, que a gente tem falado tanto, eu vou parcelar. Mas isso não significa, esse parcelamento não está condicionado ao bom andamento do processo, porque às vezes o processo ele retarda por algum motivo que o advogado não tem nada a ver com isso. Então eu já vi clientes falando, mas olha só, eu já paguei quase tudo, mas o processo não está nem no início ainda, está engatinhando. Essa não é a culpa do advogado. Então você tem que mostrar que você está parcelando, mas caso haja o atraso no pagamento, vocês rescindem o contrato, tá? E aí todas as parcelas, elas são antecipadas. Vocês têm que colocar cláusulas para se protegerem dos calotes, do atraso de pagamento, porque quando a gente tem uma conta para pagar e não paga, os credores vão em cima. Agora, os únicos credores que eu acho que são ignorados são os advogados, né? Porque quando deixam de pagar para o advogado. Eu estou numa situação difícil. Cliente, você está numa situação difícil, mas eu também vivo disso. E nós combinamos de uma forma bem flexível, eu parcelei para o senhor, estou desenvolvendo da melhor forma possível o meu trabalho, então eu quero receber a minha parcela, senão você é obrigado a rescindir o contrato. Entenderam? Isso é muito importante. Vamos lá. Estou vendo aqui alguns comentários. Pablo Dantas, o Igor Rio, desculpa Igor, eu não vi o comentário, não sei se você está rindo do que eu falei agora, mas é uma realidade, infelizmente. Quem está advogando já há um bom tempo sabe que às vezes os clientes inventam justificativas para o não pagamento, né? Então é bastante complicado. Foi minha realidade, Pablo? Isso acontece frequentemente. Pois é, Geraldo. Então a gente tem que se proteger, né? Então a gente se protege através do contrato de honorários, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Cláusulas, falei da rescisão do contrato, falei da fixação. Agora a gente vai falar das fórmulas de precificação. Isso eu achei genial, porque eu estudei sobre precificação de honorários já há um bom tempo. E eu pesquisei vários livros e pesquisei artigos na internet e eram coisas assim, os assuntos eram esparsos, não tinha uma definição muito precisa. Esse livro aqui, que eu estudei, né, e que eu acho que vale a pena vocês lerem, Honorários Advocatícios, quem quiser se aprofundar, e eu acho que é um tema que interessa todos nós, porque não adianta nós desempenharmos um excelente trabalho, nós sermos competentes naquilo que fazemos, termos um êxito excelente e não sermos remunerados por isso, bem remunerados, da maneira que nós merecemos, né? Então existem fórmulas de precificação. Veja bem, quando eu falo fórmulas, são fórmulas matemáticas. É como eu falei no início do Periscope. Eu não vou poder colocar essas fórmulas no Periscope, não tem nem como fazer isso, né? Mas eu vou falar sobre as 3 principais fórmulas e
vou explicá-las melhor na quinta-feira, na minha fanpage, Manual da Advocacia Criminal. Então, quem quiser assistir, é só entrar no Facebook e escrever Manual da Advocacia Criminal. Lá, na quinta-feira, às 21 horas, eu vou colocar todas as fórmulas de precificação para que vocês possam compreender melhor sobre esse assunto. E se tiver dúvida nas fórmulas, porque nós não somos matemáticos, né? Nós somos advogados. Então, quem tiver dúvida, pode fazer as perguntas. Se a gente tiver que marcar um outro periscope para isso, não tenha dúvida que eu marcarei. Então, vamos primeiro à fórmula base-hora. Como é que você vai precificar os seus honorários? Obrigada, Geraldo. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, tá? Como que nós vamos precificar os honorários? Depende do tipo de serviço que nós prestaremos. Aí eu vou começar com exemplos, tá? Vamos supor que vocês vão acompanhar um cliente numa audiência ou vão acompanhar um cliente num depoimento. Ele é testemunha de um processo criminal. E aí vocês estão acompanhando essa testemunha, ele está morrendo de medo, embora ele não tenha nada a dever, mas processo criminal, juiz, promotor fica apavorado. Então ele contrata um advogado para acompanhá-lo. Então, esse tipo de serviço é um serviço que você pode estimar o número de horas que você vai se dedicar a esse cliente. É um serviço pequeno, né? Geralmente realizado num único dia. E qual a maneira que você vai fazer para chegar nesses honorários? A base hora. Então você vai, às vezes, nesse caso da audiência, só teve um advogado, mas vamos supor que você tenha que fazer uma defesa, né? Você foi contratado para fazer um habeas corpus, pronto, um habeas corpus e despachar com o juiz a liberdade daquele indivíduo, o habeas corpus. Então, um advogado no escritório fez o habeas corpus, o estagiário deu entrada naquele habeas corpus e um outro advogado ele foi despachar com o juiz sobre esse habeas corpus. Então você tem 3 profissionais. Esses 3 profissionais você vai levar em consideração o custo que você obteve com esses 3 profissionais. E essa fórmula que eu vou trazer para vocês na quinta-feira completa, vocês vão conseguir, através dela, identificar quanto vale a hora do advogado. E com base nesse valor da hora, você vai multiplicar pelo período em que você trabalhou naquele processo específico. Então, quando é um serviço menor, né, e que você tem como estimar o número de horas, a melhor forma de precificar é a base hora, é o valor da hora daquele advogado. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, as fórmulas na quinta-feira, tá bom? Bom, a outra. Além da base hora, a gente tem também a base mês. Aí é diferente. Vamos supor que uma empresa, tá? Ela contratou o seu escritório de advocacia e ela quer que você acompanhe todos os processos criminais de JCRIM, Juizado Especial Criminal, que versem sobre funcionários da empresa. Os funcionários no exercício das funções, né? Então, ela quer que você acompanhe todos esses processos. Então, isso é um contrato mensal, um contrato de partido. Todo mês você tem um número de processos a acompanhar. E a tua tarefa aí é acompanhar o processo integralmente. Você vai fazer a defesa, você vai acompanhar em juízo, você vai para audiência, até o trânsito em julgado você é obrigado a acompanhar esses processos. Aí fica muito difícil você fixar os seus honorários com base na hora, porque a estimativa ela é grande. Até porque você não sabe o número de anos que aquele processo pode durar, né? É muito mais difícil do que um serviço de acompanhamento numa audiência específica. Aí você vai levar em consideração a base mês.
Nesse caso, quando você aplicar a fórmula que eu vou te dar na quinta-feira, você vai chegar à conclusão de quanto vale um processo daquela carteira de clientes. E com base no valor de um processo, você vai poder saber quanto você vai cobrar no total. Então, o ponto de referência quando o serviço é único é a hora do advogado. Por isso que a forma de precificação é a base hora. Nesse segundo caso, o ponto de referência para a precificação é o valor daquele processo, do custo daquele processo para você, para o escritório de advocacia. Por isso que é a base mês. Espero que tenham entendido. E vamos falar, de uma terceira forma de precificação. Aí eu vou explicar para vocês apenas para tratarmos de forma completa sobre esse assunto. Por quê? Porque esse base mês, ele quase não é usado na advocacia criminal. E veja bem, é aquela causa que fica condicionada o recebimento dos honorários ao êxito. Então o advogado ele só vai ganhar os honorários se ele ganhar a causa. Geralmente são ações de responsabilidade civil. Hoje em dia, existem até outras formas de se cobrar honorários e eu acho que é mais compatível, né? Porque o que a gente percebe? Nas varas cíveis, eu hoje, graças a Deus, não tenho nada contra os civilistas, mas a minha praia realmente é criminal. E hoje eu me dedico apenas à advocacia criminal. Mas eu já vivi muito isso quando atuava na área civil. Então eu verificava que processos que tramitavam, aí não estou falando nem nos juizados, nas varas cíveis, demoram anos e anos e anos até ter um resultado. E o fato de ser processo eletrônico não adiantou nada, porque a demora continua. Eu não vejo melhoria. A única melhoria é que nós possamos, a gente agora pode fazer as peças através da internet, né? Mas tirando isso, os processos continuam demorados. Então você condicionar o seu recebimento de honorários até o final daquela causa, não sabendo quantos anos vão se passar até que você ganhe, e se ganhar, é muito arriscado, né? Então existe uma fórmula, que é a base ano, que você vai levar em consideração o tempo, a demora daquele processo ao longo do ano, para poder cobrar um valor justo. Uma coisa que eu acho muito interessante, e aqui eu quero deixar também como dica para vocês, é que não condicionem, não tenham apenas uma forma de receita. Por exemplo, o advogado que presta serviços pequenos, que faz só acompanhamentos de audiências, habeas corpus, tenha vários tipos de receita. Então, uma hora você vai ter uma receita proveniente de uma audiência, de um habeas corpus, ou de um acompanhamento de um inquérito policial. Boa noite. Você tem ideia se a tabela da OAB estabeleceu os valores, considerando... Olha, eu não sei. Os critérios que a tabela da OAB levou em consideração, realmente eu não sei. Mas eu acho que essa tabela, ela serve como uma garantia mínima para o advogado. Mas eu acho que essas fórmulas de precificação, elas são muito interessantes. Por quê? Porque cada escritório tem uma realidade diferente. Cada escritório tem um público-alvo diferente. Então você tem que adaptar a sua situação, entendeu? A situação específica daquela banca, daquele cliente, daquele escritório. Então, a tabela da OAB, ela serve como uma referência, mas não tem que ser um valor absoluto. Essa é a minha opinião, entendeu? Mas tem alguns colegas costumam fixar com base na tabela da OAB, o valor que está ali. Eu não acho que seja um valor justo. O que você tem que ver é quais são os seus custos. O seu escritório tem um custo mensal. Aí você vai pensar nesse custo mensal. E o valor dos honorários. Você fazendo o cálculo adequado e reduzindo a receita que entrou desses custos, você tem algum lucro? Se você não tiver nenhum lucro, alguma coisa tem que ser repensada, né? Ou tem que ser planejada para que no futuro você tenha. Agora, pior é quando você não tem nenhum equilíbrio.
quando os custos do seu escritório são superiores ao valor que você está fixando. Então, já pensou, você fixa um valor que está na tabela, mas ele é infinitamente menor que os custos. Você não vai resistir muito tempo, você não vai conseguir manter, na verdade, o escritório de advocacia. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Tá bom? Bom, gente, eu falei basicamente dos principais erros na precificação dos honorários, falei de algumas dicas que eu considero muito importantes para o advogado e falei das fórmulas de precificação. Essas fórmulas de precificação, eu vou repetir, estarão disponibilizadas na minha página do Facebook, chamada de Manual da Advocacia Criminal, a partir de quinta-feira, às 21 horas, tá? Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Eu vou disponibilizar, depois das 24 horas de transmissão no Periscope, eu vou disponibilizar também no YouTube, na minha página do Facebook, para que outras pessoas possam assistir. Então, se vocês puderem compartilhar essa transmissão com outros amigos, com outros interessados na área, eu agradeço. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente pode ajudar, não é verdade? Gente, quem tiver dúvidas, eu vou repetir, eu vou ler todas as mensagens, tá? E vou responder com muito carinho a cada uma das perguntas. E agradeço novamente pelo carinho, pela atenção. Eu sei que vocês poderiam estar assistindo televisão, lendo, fazendo uma outra coisa no seu lazer, com a sua família, e optaram por estar aqui. E é um prazer muito grande, é uma honra ter vocês aqui e é uma honra trocar informações com vocês. Eu estou muito feliz com essa minha nova atividade, ok? Uma boa noite a todos, eu vou me despedindo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!